Graça e paz do nosso Senhor Jesus continue a reinar nas nossas vidas, amém? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, nossa escola bíblica dominical. Nós vamos ainda, segundo a nossa proposta, estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, agora no capítulo número 3. Nós temos o nosso livro de texto, Reverendo Hernandes Dias Lopes, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Mas antes vamos iniciar, como sempre fazendo uma oração específica, a nossa classe, que Deus possa continuar nos abençoar e que especificamente Ele fale conosco nessa manhã, nesse dia, através da palavra dele. Abençoe a nossa classe, as demais classes também, o povo de Deus de uma forma geral, reunido no nome dele nesse instante. Vamos fazer essa oração? Vou pedir nossa irmã Lívia que faça essa oração para nós. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Pois só tu és digno de toda adoração, de todo louvor, e toda glória, Deus, deve ser dada a ti. Te agradeço pelo dia que se iniciou, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui novamente nessa casa de oração, para aprender uma porção da sua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, dê-nos o entendimento, prepara os nossos corações, ó Deus, para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. Espírito Santo, eu acredito, eu creio que o Senhor já esteve no coração do presbítero André ao preparar essa lição e que ele possa falar de ti para nós e não de si mesmo. Capacita-o, ó Deus, a cada dia. Que ele continue sendo essa bênção que ele é na casa do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço pela vida dele, te agradeço por nossas vidas, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos dispôs a estarmos aqui para aprender a sua palavra. Continue conosco, ó Deus, continue nos abençoando, porque a sua graça nos basta a cada dia. E eu te glorifico novamente pelo dom da vida, pela oportunidade, ó Deus, de podermos te chamarmos Abba Pai. Obrigada, Senhor, pela adoção através do seu filho amado Jesus Cristo. Continue conosco, continue nos abençoando, perdoe os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, e que o nosso coração possa estar puro e limpo para receber a tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Efésios, obrigado, irmã. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Efésios 3, de 1 a 13. Deixa a sua Bíblia aí aberta. E o título da nossa lição, capítulo 5 do nosso livro, é justamente sobre isso, sobre esse tema, falando sobre o mistério, o maior mistério da história. Esse título foi dado à nossa lição. E a gente vai ver alguns aspectos. No nosso estudo passado, realmente na semana passada, nós vimos alguns aspectos em relação à obra do Senhor Jesus Cristo, em relação a judeus e aos gentios, Antes separados, então o Senhor Jesus os reconciliou e por fim os unificou. Agora um povo só, tanto os judeus quanto os gentios, formando a igreja do Senhor. E é esse aspecto que o apóstolo Paulo vai continuar falando agora no capítulo 3, a respeito dessa comunhão, a respeito dessa união e quais as consequências dessa revelação. E vai trazer para nós, como igreja do Senhor, essa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos diante da palavra do Senhor. Uma pergunta que eu faço para os irmãos em relação ao apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase na carta aos Efésios. Nós já vimos nos 2 primeiros capítulos a respeito dessa dissensão que havia entre judeus e gentios, Nossa irmã Magda até fez aqui na abertura uma colocação a respeito disso, da sabedoria, e falando realmente, que a gente tem estudado sobre isso. E hoje nós vivemos isso também, Magda? Hoje nós somos a igreja do Senhor, talvez os judeus naquela época, e os gentios são aqueles que são os de fora. Exatamente essa a analogia, Então é isso. Então,
ensino traz para nós, dentro da nossa realidade hoje também. Fala assim, mas nossa comunidade está a comunidade judaica, né? Mas é a comunidade cristã hoje, né? Que representa a comunidade judaica daquela época. Então, é pertinente para nós entendermos essa relação nossa com os gentios hoje, com os do mundo hoje, né? Os de fora da nossa comunidade. Isso é importante para nós. Uma pergunta que eu me fiz quando li a lição é justamente sobre esse aspecto, né? O que a liderança religiosa, os judeus daquela época, o que eles fizeram com o Senhor Jesus? Mataram, crucificaram, não é isso? Por que eles fizeram isso? Do ponto de vista material, vamos deixar o espiritual de fora, vai falar. Por que eles fizeram isso? Temor. Medo, temor. De quê? De que eles fossem destronados. Destronados. A verdade é essa, né? Eles não reconheceram o Senhor Jesus como o rei que ele era, como o filho de Deus que ele era, como o sacerdote que ele era. Os atributos do Senhor Jesus, eles não reconheceram nele aquilo que ele pregava, né? Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, para reconciliar o homem, tanto o judeu quanto o gentil, né? Reconciliar com Deus. Por isso, é simplesmente por isso, eles fizeram isso. Assim, quando nós vemos o aspecto do julgamento do Senhor Jesus, eles falam isso, né? Esse não é o nosso rei, né? Esse não é o nosso rei, não é o nosso Deus. Então, por isso que eles fizeram isso. E seguindo mais à frente, chegando agora no apóstolo Paulo, o que eles fizeram com o apóstolo Paulo? Prenderam. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso, não é isso, Márcio? As cartas do cárcere. Ele fala isso, ele começa falando, o texto ele começa falando, ele começa falando isso, né? Falando que do cárcere, né? Prisioneiro, né? Então, é justamente isso, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, é o que a Bíblia falou, né? Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente teme, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar, né? Na verdade, né? Os judeus, o que eles queriam fazer com o apóstolo Paulo? Eles queriam matar o apóstolo Paulo, não era isso? Eles mataram o rei, por que eles não matariam o apóstolo? Por que eles não mataram o apóstolo Paulo? Porque aí confirmaria tudo aquilo que o Paulo estava pregando a Jesus Cristo. Mas não foi bem por isso. Também eu queria. Aqui, falou aqui na frente aqui. O apóstolo Paulo ele era romano. O apóstolo Paulo tinha ascendência romana. Por isso que os judeus lá do Palestina, eles não poderiam matar um cidadão romano. É isso? Nós vemos lá no livro de Atos lá, a gente vê essa realidade. Ele recorre à justiça, né? Ele sabia dos direitos dele. É por isso que eles não mataram. Assim, a intenção deles era o quê? Era matar o apóstolo Paulo. Várias vezes eles tentaram matar, né? Antes deles saberem disso. Prenderam ele, mas agora vão matar. Ele fala assim, Massa louco, eu apelo para César. Mas é isso que ele fala no teatro, tem uma ambiente, acho que ele fala ali, eu te contei. Já falei? Mas é justamente isso, né? O apóstolo Paulo era um cidadão romano também. Então eles não podiam simplesmente fazer o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, crucificar. Eles não poderiam fazer isso, né? Então, tá vendo um parênteses, né? Como diz o Paulinho aí, vai ficando velho, os problemas só vão aumentando, né? O Paulinho sabe que não chegou nessa época ainda não. Mas não vão tentar todo beleza. Chegou de noite, Márcio. Comecei a tossir, mas não, Jesus, não vou dar conta. Gostei para dormir. Aí eu falei assim, vou ligar pro Márcio, vai fazer 11 horas da noite. Mas ele também não, mas aí já é demais. Eu tinha falado com ele mais cedo, ele estava bem rouco também. Eu falei assim, ele estava muito bem também não, então não vai adiantar não. Vamos seguir do jeito que dá aqui, né? Mas, a glória de Deus. A gente chega nessa época, o tempo dá uma variadazinha e já acaba com a gente, né? Pensando nas coisas que eu fazia antigamente, se eu fizer agora, eu fico, nossa Deus, regional e leitivo vai ser pouco, né? Tem que ser lá no Belo Horizonte afora. Mas é assim,
né? Talvez hoje a gente não faça, não mata, a gente não mate fisicamente as pessoas, mas a gente isola as pessoas. Hoje, né? O que eles fazem hoje? Cancelam as pessoas, né? É isso aí, cara, né? Vão cancelar, né? Bloqueia, né? A gente fica nessa era tecnológica. Se eu falar assim que você vai cancelar uma pessoa, talvez é como se fosse matá-la, né? Matá-la. Então, assim, a gente faz isso, né? Faz isso com as pessoas, faz isso com aquilo que a gente entende, né? Pessoal, eu não entendo isso aqui, então eu quero isso aqui distante de mim. Eu não concordo com isso aqui, então vamos mandar para a cadeia. E não só antes do Zé Vicente falar ali, e a cadeia, naquela época, não era como a cadeia nossa hoje, né? A cadeia nossa hoje foi assim aprimorada na Idade Média, né? Que foi desenvolvida a cadeia como forma de cumprimento da pena, né? Becaria, né? O Zé Vicente deve conhecer, né? Então é isso. Naquela época você ia para a cadeia para esperar uma decisão. Aí a decisão, né? A gente fez isso com José do Egito, né? É liberdade ou é morte? Era assim, né? Você ia para a cadeia, não é inocente? Vai embora para sua casa, então. Você é culpado? Morte. Era assim que era resolvida as coisas, né? Então, assim, quando o apóstolo Paulo vai para a prisão, ele já sabia disso, né? O diagnóstico, o prognóstico era esse, né? Verdade ou prisão, ou morte. Zé, acho que levantou a mão ali. Em relação ao termo cancelar, isso é uma das redes sociais, né? No meio inicial, o pessoal usa o termo CPF, mais CPF cancelar. É triste isso, mas é triste, na verdade, alguns policiais. Então, quando alguns policiais estão baixo, ele uma notícia, então CPF cancelar. Não são tristes. Mas é terminologia usada também no meio inicial. Eu estava falando sobre isso, alguém comentou sobre isso essa semana, né? E às vezes a gente quer fazer o papel de juiz, promotor, né? E quer resolver todas as coisas da nossa forma, né? A gente estava comentando isso lá no serviço. E muitas vezes a gente comete muitas injustiças, sabe por quê? Nós somos cheios de preconceitos, de arquétipos, de verdades nossas, né? Então, assim, a gente não quer dar chance para o outro, né? Se defender, a gente não quer dar chance para o outro se recuperar muitas vezes, né? Então, assim, não serve para nós, vamos eliminar, né? Vamos cancelar, né? Vamos cancelar o CPF, né? É isso, infelizmente é a realidade. Então, nós vivemos num meio e nós cremos no quê? Na recuperação. Então, só antes do Márcio falar, quando o apóstolo Paulo, ele decide, não, na verdade, não é ele que decidiu, né? Tudo que eles se faziam aqui nessa época, a gente vê lá em Atos, guiados pelo Espírito Santo, né? Quando ele, guiado pelo Espírito Santo, ele decide pregar a palavra aos gentios, isso aí traz consequências para ele, né? Perseguido, odiado pelos judeus, né? Então, é essa a situação. Por favor, Márcio. Basicamente, você praticamente, hoje aquele pensamento é divino, vai correr para os céus, não. É basicamente isso que eu queria falar. Uma das coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo, e acontece muito hoje, eu já vi isso, eu já fui testemunha disso, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, é o que aconteceu com Paulo, com o apóstolo Paulo, por quê? Enquanto ele estava lá como soldado romano, fazendo tudo que agradava os líderes, bacana, era o perseguidor. Mas a partir do momento que ele traz esse evangelho do Senhor Jesus, que ele mostra, olha, não é privilégio de Deus não. Isso aqui é de todo mundo, não é só vocês que têm privilégio de Deus, não. Isso aqui é para todo mundo, que foi a mensagem da semana passada. Começou a desagradar a liderança, filho, já era. Vai ser perseguição mesmo. Vai ser, infelizmente. Uma coisa que eu acho interessante, outro dia eu estava conversando com um rapaz que ele professa a fé judaica. E assim, o judeu, ele contesta o cristianismo, ele não aceita, até hoje eles não aceitam. Mas eles não contestam o apóstolo Paulo como judeu, reconhecem que o apóstolo Paulo, nenhum deles deixa de reconhecer o apóstolo Paulo como judeu verdadeiro, né? Então, assim, os ensinos do apóstolo Paulo são irretocáveis aos olhos deles, porque eles sabem que o apóstolo Paulo era um judeu, né? Verdadeiro, criado lá os pés da lei. Então, eles sabem dessa história. Mas é um pouco meio perdido, né? Porque Paulo pregava sobre Cristo, né? Totalmente, né? Eles aceitam Paulo, mas não aceitam Cristo. É meio incoerente o trem, né? Mas é isso que o Senhor Jesus tem revelado a eles, né?
primícias, né? Mas assim, o que a gente estava falando, né? Não entenderam a missão deles, né? E o apóstolo Paulo aqui vai falar da missão, né? Da missão tanto dos judeus quanto dos gentios, agora não como um povo separado, mas agora como igreja, né? É isso que ele coloca assim, e atualiza, né? Atualiza para a gente, como o Zé fez ali, atualizou essa questão, né? Da ideia. O apóstolo Paulo ele atualiza, agora não é judeu, agora não é gentio, agora é igreja como povo de Deus. Interessante esse aspecto. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando justamente sobre isso, né? Ele vai falar aqui no versículo 3, no versículo 1, né, no capítulo 3, justamente fazendo essa introdução. Pediu o Ricardo para ler para nós aqui, Ricardo. Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então ele começa falando justamente da condição dele, né? Prisioneiro da situação e por que ele estava preso, né? Então a gente já comentou, já falou sobre isso, justamente sobre isso, né? Foi preso por pregar o Evangelho e estava naquela situação por quê? Pelo amor que ele demonstrava para aqueles que eram de fora da comunidade judaica, né? Por isso que ele estava preso, vivia as dores do cárcere. Aqui eu posso dizer que olha para você ver, eu acho interessante, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está se sentindo prisioneiro de Deus e não dos homens, na verdade, né? Não está nem sentindo a prisão. Na verdade, Ricardo, o texto fala isso, né? O reverendo Bernardes, ele traz essa verdade. Então, assim, quem que prendeu o apóstolo Paulo? Foram os homens, os judeus. Mas, assim, ele se considerava preso, não por conta deles, né? Mas se considerava preso, porque, assim, até nisso, né? O reverendo Bernardes vai falar sobre isso, né? O Márcio gosta muito de falar isso, mas, assim, é verdade. O apóstolo Paulo, ele espiritualizava todas as coisas ele espiritualizava. Mas, assim, ele estava preso por quê? Porque os judeus queriam, porque eles não concordavam com ele, porque ele disse que não. É porque Deus havia permitido que ele estivesse ali naquela prisão. Exatamente esse comentário que o Ricardo fez, o reverendo Bernardes, ele coloca aqui no texto para nós, né? Então, assim, ele estava preso porque ele era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro dos líderes religiosos judaicos ali da região da Palestina? Não era. Ele era prisioneiro de Deus, ele era prisioneiro de Cristo. Havia um propósito naquela prisão. E assim, né? A gente imaginar que hoje uma prisão é muito ruim, você imagina aquele tempo, né? Não era terrível, né? E ainda assim ele conseguia ver um propósito naquela coisa ruim que estava acontecendo na vida dele. Então ele começa falando justamente sobre isso, né? Prisioneiro de Cristo por pregar o Evangelho aos gentios. Prisioneiro por pregar o Evangelho aos gentios. Então, o texto vai trazer para nós, a partir do versículo 2, duas situações, né? Uma revelação e uma comissão, né? Uma ordem. Então o texto se baseia todas nessas duas situações. O apóstolo Paulo se apresenta e agora ele vai fazer uma revelação e vai fazer uma comissão, uma determinação. E ele fala isso, né? Ele utiliza para a gente aqui termo que a gente utiliza ainda, o texto original, né, da Bíblia, lá em grego, traz o texto como um mistério, né? E é isso que ele começa a falar, né? E a demonstrar essa situação. Um mistério revelado e depois esse mistério comissionado. Mas o mistério que ele fala aqui não é no sentido que a gente conhece hoje, né? De algo oculto, indeterminado. Não é isso, né? O sentido não é esse. Então, o reverendo Hernandes explica, né? Falando do mistério de um segredo que já foi revelado. Algo que foi revelado por Deus ao apóstolo Paulo. Então, é esse o sentido do mistério. Então, ele vai trazer essa verdade, essa situação, através daquilo que Deus tinha mostrado para ele, né? Não é coisa da ideia dele, não é coisa do coração dele, mas coisa que Deus havia mostrado para ele nessa situação. Então, o que é que Deus ele revela ao apóstolo Paulo? Qual é o mistério que ele revela ao apóstolo Paulo? Vamos dar uma olhadinha no versículo de número
capítulo aqui, né? Capítulo 3, versículo 3. Vamos dar um pulinho aqui, ó. Pedir a irmã Beth para ler para nós. Efésios 3:3. Então, é justamente essa situação que ele começa introduzindo no texto, né? Assim que algo que lhe foi revelado, segundo uma revelação, que foi dada a conhecer ele, esse mistério, né? O texto fala isso. Então, a gente precisa entender essa situação. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso, né? Trazendo para a realidade da igreja essa necessidade de entender as determinações divinas para a vida, né? Os membros, para a vida das pessoas que faziam parte. E o apóstolo Paulo faz isso nesse texto. Então, nessa revelação, ele vai falar justamente sobre isso. Versículo 5 agora, né? Ele vai falar sobre esse mistério que foi revelado. Ele agora vai falar qual que é esse mistério, né? A respeito desse texto. Então, vamos ler aqui o versículo 5. Pedir nossa irmã Rose, está lá atrás, está bem, Rose? Tá, né? O versículo 5 para nós. O 6 também, Rose, por favor. A saber que os gentios são conhecer, herdeiros, membros do mesmo povo, e co-participantes da festa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Exatamente esse é o propósito, né? Ele vai fazer essa revelação, revelar esse mistério. E os gentios, eles fazem agora parte desse povo, né? E ele traz 3 adjetivos que qualificam os gentios nesse texto. Traz eles como co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes. Olha só, ele usa no versículo só, no versículo 3, 6, ele usa esses 3 adjetivos para qualificar os gentios, né? Talvez assim, quando os judeus eles leram esse texto, né? Alguém leu para eles esse texto, eles têm ouvido, né? Eles estavam sem entender, né? Como é que você pode afirmar isso, né? Co-participantes, co-herdeiros, membros do mesmo corpo. É essa a verdade, é essa a realidade que ele vem demonstrar nesse texto e mostrar que agora não há, né, divisão, não há separação mais. É um corpo só, né? Como ele termina falando no capítulo 2, a unificação que o Senhor Jesus Cristo trouxe a esse povo, tanto os judeus quanto os gentios, né? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes. Então, agora é um corpo só, né? E é essa a verdade que ele revela. Então, o reverendo Hernandes ele traz isso, né? No Antigo Testamento, Deus revela que Deus tinha um povo que tinha um propósito para o seu povo e também para os gentios. Que Deus prometera que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão. Deus, quando chama Abraão, ele fala que Abraão será uma bênção para todos os povos da terra. Então, é esse o chamado, né? Então, o Messias, né, também ainda revelado isso, ainda no Antigo Testamento, receberia as nações como herança. E que Israel seria dado uma luz para as nações. Então, assim, o povo de Deus, o povo judeu, ele seria esse povo que guiaria os povos até o Messias, né? Então, é esse o propósito que o apóstolo Paulo ele vem revelar nesse texto, como um mistério revelado a ele da parte de Deus. Agora, judeus e gentios incorporados em Cristo, em sua igreja, em igualdade e sem distinção. Não há distinção mais, né? Ele fala isso, né? Tanto judeu quanto gentio, agora um povo, co-herdeiro, co-participante, membros de um mesmo povo. É esse o ensino. E a gente, trazendo isso para a nossa realidade, a gente
de união, né? Onde as pessoas são iguais. Não importa, mas agora não tem mais essa distinção, né, de judeu, de gentil, mas sim, ainda há certas distinções que são feitas, né? Fulano de tal merece mais honra, né? Vou colocar uma cadeia especial aqui, né? Então, assim, é essa distinção que não tem dentro da igreja. Dentro da igreja, todos são iguais, todos são servos para trabalhar, né? Para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, lá fora pode ser um oficial, lá fora pode ser um delegado, lá fora pode ser um advogado, lá fora pode ser médico, lá fora pode ser empresário. Aqui dentro, nós somos todos iguais, servos do Senhor, né? Então, assim, é esse ensino, né, que a palavra traz para nós. Fico imaginando, assim, o que isso implicava para os judeus, porque, na verdade, os convertidos daquela época, muitos eram judeus. Talvez a maioria fosse judeus, né, Marcos? A igreja, né? A maioria eram judeus. E eles não aceitavam, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, eles não aceitavam se misturar com os gentios, senão, né? Lá na lei hebraica não era assim, aqui também não pode ser assim. Então o apóstolo Paulo vem com essa palavra, ministrando a igreja, que agora não havia mais divisão, agora não havia mais separação, agora é um povo, o povo de Deus reunido como igreja do Senhor, né? Eu fico vendo hoje, talvez a gente não faça isso, a gente faz as coisas até inconscientes, né? Mas assim, hoje não é judeu gentil, mas sim, muitas vezes é presbiteriano e batista, é presbiteriano e assembleia, presbiteriano e quadrangular. Ele fala assim, mas não é mais um povo de Deus mais, né? Cada um quer defender o seu lado, e costuma ser o mesmo aspecto, né? Quem está certo, quem está errado, talvez assim. Todos estão errados se caminharem por esse caminho de querer desunir. Pensa bem, né? Se a igreja do Senhor fosse uma igreja só, né? A igreja evangélica do Senhor fosse uma só, né? Assim, eu acho que tem que ter diferença mesmo, né? Mas assim, as diferenças não podem separar, né? Claro que sim, é diferente, né? Tradicional, pentecostal, mas assim, dentro daquilo do aspecto que cada um tem, os dois são certos, né? E assim, mas assim, ainda assim são povo de Deus, né? Não pode caminhar separado um lado ou do outro, né? Não vou lá, porque senão vai tirar os membros da minha igreja, meus membros vão para lá, vou perder. Então, muitas vezes a visão é essa, uma visão individualista, né? Que separa. O apóstolo Paulo vem trazer essa verdade agora, gente. Nós temos aqui unir, não tem mais, né? O gentil converteu, agora é povo de Deus também. O judeu converteu, agora é povo de Deus também. É a igreja do Senhor, né? A igreja tem esse sentido, né, Márcio? No grego, né? Coinonia, né? União, Coinonia de Deus, né? É esse o sentido da palavra igreja, né? É isso. Vicente? As dificuldades que tem hoje no povo de Deus é porque a gente crê no que escuta. Crê? No que escuta, no que ouve. Tá. Acredita naquilo que ouve. Né? A gente, quando estuda a palavra de Deus, a gente sabe o que está acontecendo. Agora, tem muita gente que vai na igreja só naquele dia, escuta só o que está falando ali, aí vai passar a crer só naquilo. Não vai crer naquilo que é a verdade. Então, a palavra de Deus. Entendeu? É esse que a maior parte das igrejas tem a divergência, por causa disso. Porque muitas vezes tem a pregação lá no domingo, não escuta só. Eu escuto e não coloco em prática, né? Alguém mandou um vídeo, eu acho que foi no PH, essa semana, falando sobre isso, né? Foi até, eu acho que um congresso que estava tendo na igreja de Pinheiros, falando sobre esse aspecto. Muitas vezes a gente, né? E era a liderança, né? Quer ensinar, mas a gente não pratica aquilo que a gente está ensinando, né? Fala para a igreja tem que orar, não ora. Fala para a igreja tem que congregar, não congrega. Fala que tem que amar, não ama, né? Mais ou menos nesse aspecto, né? Muitas vezes a gente passa, né? Pela igreja e não aprende aquilo que é o ensino verdadeiro, né? Dentro disso que o Vicente falou, eu acho interessante, né? Sempre quando as nações, né? Caso nós temos história também, elas dominavam uma outra, a primeira coisa que elas faziam era destruir a cultura. Destruir a cultura. Vamos destruir a cultura. Quantas vezes, né, as bibliotecas lá de Alexandria não foram destruídas, né? Chegava lá, né? Os barcos chegavam lá,
podem fazer o que eles quiserem, né? Coreia do Norte foi assim, deles, né? Cuba foi assim. Né? Todos, né? Os lugares que quiseram oprimir, tira a cultura, né? Quando a gente vê, a Babilônia fez isso, né? Vamos tirar os jovens e os mais sábios, vamos levar eles lá para a Babilônia para a gente aprender os costumes deles, né? Deixa lá só os velhos, né? As crianças, né? Deixa os fracos lá, né? Mata os homens e deixa os fracos lá. Vamos levar os jovens para que a gente possa dominá-los, né? Então, é esse o sentido, né? O apóstolo Paulo, ele vem, né? Falar o contrário disso aí, né? Nós não vamos separar, nós não vamos dominar. Agora nós somos um só povo, a igreja do Senhor. Levantou, mano? Olha lá. Isso eu achei interessante, eu assisti um filme uma vez, eu não tenho assim, a primeira parte dele não tem um contexto bíblico não, mas é onde o pastor, ele tinha escrevido um livro e ele precisava da aprovação da academia, do local. E aí eles refutaram somente um ponto dele lá. E aí ele entrou na máquina do tempo e trouxe ele para a nossa época. E aí o que chamou a atenção dele foi porque como que as autoridades de hoje estavam agindo. Aí fez ele refletir sobre o ponto dele. Justamente naquele ponto. Justamente por causa daquele ponto que as autoridades estavam agindo como elas pensavam e estavam tirando a autoridade da palavra. Por exemplo, não faça isso. Mas quem falou que não pode fazer isso? Aí eles esqueciam de falar, mas por quê? Porque não examinavam as escrituras, ficavam com o achismo deles, né? Mas eu tinha que falar, não, Jesus falou para fazer isso. A Bíblia diz para fazer isso. Jesus fala em tal lugar, assim, assim. Jesus falou. Então a gente vê hoje escrito isso. Não, eu acho, você acha, você usa, né? Eu uso muito essa expressão aqui. Eu fico com o seu achismo. Você leu a Bíblia? Você estuda a palavra para falar isso? Não. Então sai fora, meu irmão. Ótimo, Márcio. Naquele tempo, no tempo do apóstolo Paulo, as coisas eram mais difíceis, né? Porque não tinha o Novo Testamento ainda, né? Então, assim, o que ele fazia era baseado nos ensinos do Antigo Testamento, que apontavam para tudo, que confirmavam tudo que ele estava fazendo também. E sabe por que as pessoas não confrontavam? Sabe por que os membros, muitas vezes, alguns líderes sim, mas os membros não confrontavam Paulo? Porque a grande maioria, pelo menos os daquela igreja lá que eu esqueci o nome aqui agora, os bereanos, eles faziam o que Paulo falava. Ó, eu estou pregando aqui, mas chega em casa, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, né? Mas como você falou, não fica comigo não, vai para a Bíblia, vê lá se é verdade que eu estou pregando. Por quê? Aí eles iam para a Bíblia, viam que era verdade, calava a boca, como é que é contestar? Então, assim, o que o apóstolo está falando aqui, nós lemos aqui no texto, acho que está para nós, se não me engano, versículo 5, vai falar sobre isso. Isso aqui é no versículo 3, na verdade, né? Segundo uma revelação que foi dada, conhecer o mistério. Então, assim, Paulo não estava falando de si, né? Naquela época, e essa é a época, né, da igreja primitiva, tudo que eles faziam, eles eram orientados pelo Espírito Santo. Era isso, né? O apóstolo Paulo, interessante, né? Quando o apóstolo Paulo ele é chamado, né? Ele lá na estrada lá de Damasco, ele ouve o Senhor Jesus o chama pessoalmente, né? Fala assim com ele assim, né? Numa voz, né? Fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Não é esse o chamado do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava perseguindo Cristo? O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Não era isso? Ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja de Cristo. E quando Cristo chama ele, fala assim: você não está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim, né? Então, assim, ele entende esse chamado. Então, o que Ricardo falou, ele começa no versículo 1 falando assim: ó, eu sou prisioneiro. Não foram os judeus que me prenderam, né? Não foi o Império Romano que me prendeu. Eu sou prisioneiro de Cristo, né? Então, ele entende o chamado, né? E o que o Vicente falou é isso. A gente precisa entender o nosso chamado, porque senão a nossa vida vai ser uma vida sem sentido, né? Sem sentido, né? Eu estou aqui por quê? Né? Eu estou aqui para quê? Então, é essa praticidade que o Márcio falou aí, que o apóstolo Paulo tem, que assim, que encantava as pessoas, né? No discurso, na prática, né? Da vivência que ele tinha, né? Então eu falava assim: ó, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando de mim, eu estou falando da palavra. Chega lá na casa de vocês e confere se isso é verdade mesmo. Então, é essa praticidade que a gente tem que ter, né? E ele tinha autoridade. Eu estava vendo uma discussão que eu achei muito interessante a respeito dos dons espirituais, né?
eles oravam para a pessoa ser curada, o que acontecia? O que acontecia? A pessoa era curada. Todas as vezes que eles oravam, a pessoa era curada. Não foi assim, porque eles estavam na porta do templo lá, era assim, né? O Senhor Jesus era assim, e era dessa forma. Hoje não é assim mais, né? Não tem mais manifestação, não tem cura mais? Claro que tem, soberania de Deus, mas não é daquela forma, né? Falando que naquela época, o cristianismo precisava se afirmar. Então Deus permitiu que fosse daquela forma, e ponto final, né? Aí as pessoas querem fazer do jeito delas, né? O Márcio disse ali, quer fazer do jeito delas. Vou orar para você curar. Não curou? Então não foi por conta de Deus, né? Foi por culpa sua. Não é isso que acontece? Né? Mas que apóstolo fuleiro é esse, né? O apóstolo não orava, a pessoa era curada, né? Era curada. Não curou? Não é culpa de Deus, não. A culpa é sua, você não teve fé, né? Você não contribuiu da forma correta, né? Não é assim? Infelizmente é assim que as pessoas fazem. Algumas pessoas fazem, né? Por quê? Né? Voltam ao que os irmãos falaram, né? O irmão Vicente falou ali. Não conhece a palavra. Porque não conhece a palavra, né? Então a gente precisa voltar, né? Voltar às origens, né? Voltar às raízes. É isso que a palavra de Deus, ela nos desafia todos os dias, né? Nós somos desafiados. É interessante que o texto bíblico, ele se renova. Todos os dias ele se renova. Pode pegar um texto, você não vai ler o mesmo texto de 365 dias, mas se você fizer isso, cada dia, o mesmo texto, cada dia você vai ter um ensinamento diferente, né? Quantos textos eu já li na palavra de Deus, quando eu leio, assim, é totalmente diferente. O ensino, o contexto, é essa a revelação de Deus para nós, né? A palavra dele no nosso coração, na nossa vida, através do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo vem falar desse mistério, dessa revelação, né? Agora é um povo, agora é igreja. E assim, olha a importância da igreja. Às vezes tem pessoas, né? Um negócio interessante, tem pessoas que pregam hoje, mas não precisa mais de igreja. Não tem gente que fala isso? Eu vou adorar lá na minha casa. Eu vou juntar uma turma aí, nós vamos, sei lá para onde, nós vamos adorar, não precisa mais de igreja, né? Tem gente que fala isso. Agora a gente voltando ao nosso início, né? A gente falou da situação do apóstolo Paulo da prisão. As pessoas se decepcionam dentro da igreja, mas não é, se decepcionam com as pessoas, né? Os líderes, que colocam a culpa disso na igreja. Não é isso, Márcio? Né? Esses desigrejados, dessa forma, por conta disso, muitas vezes são frustrados. Porque assim, talvez nem sejam errados de todos, né? Mas se frustram com determinadas situações e botam a culpa na igreja, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, Deus vai mostrar isso para ele, né? Paulo, você acha que você está perseguindo são aquelas pessoas?